Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Medicina Legal e vamos começar com documentos médicos legais. Hoje, como sempre, né, a prof está sempre bem acompanhada aqui. Nós temos o Simba hoje aqui acompanhando a prof, né, Simba? Sempre vai ter um gatinho aqui, gente, acompanhando as aulas da prof. Hoje, então, nós vamos iniciar os documentos médico-legais. Com certeza nós não vamos conseguir terminar em uma aula, vai ser em 2 aulas. Eu acredito que a gente consiga terminar em 2, não vão ser necessário 3 aulas, né? Mas, sem mais delongas, vamos iniciar. Nós tivemos a primeira aula introdutória, que explica um pouco aí os conceitos, então, postos de medicina legal, dá essa noção introdutória, né, de que medicina legal ela é uma ciência, né, que ela não é uma especialidade. E hoje, então, nós vamos entrar em um tópico que é recorrente em prova, tá? Então, nós vamos ver o que a prof está usando aqui. Inclusive, um dos manuais que a prof usa é do Genival Veloso França, um material que é muito utilizado pelas bancas de concurso, tá? Os conceitos de documentos médico-legais que estão sendo colocados aqui são da maioria doutrinária, então a prof vai citar aqui 2 exemplos no final de que isso não são documentos médico-legais, então segurem a ansiedade, finalzinho da aula vai ter aí, tem um gatinho arranhando cadeira aqui. No finalzinho da aula, então a prof vai citar essas 2 situações que não são documentos médico-legais, tá? Então a prof vai trazer aí 5 documentos médico-legal que nós vamos destrinchar, tá? Que são coisas aí que caem em prova. Belezinha? Então, assim, gente, como a prof falou, sem mais delongas, vamos iniciar aí numa definição legal, tá? O que são documentos médico-legais? Gente, são informações, né? Automaticamente, um documento, quando a gente vê o termo documento, a gente vê que ele precisa ser escrito, certo? Só que vocês também vão estudar que existe uma forma de documento que vai ser verbal. Então, o documento, a palavra do perito, né, do médico legal, né, desse médico, que a gente chama de médicos legais, porque são médicos que são amparados pela lei, porque são médicos oficiais, são médicos que são imbuídos desse cargo, são médicos que possuem fé pública, né? Então, essas exposições verbais, né, essas exposições orais desses médicos têm força de documento médico legal, tá? Então, a gente vai estudar aqui que existem 4 documentos médicos legais que são escritos, mas também há um documento médico legal que pode ser oral, tá? Pode ser verbal. Então, esse instrumento, né, esse documento, ele vai ser mediante os quais o médico, ele vai fornecer esclarecimentos para a justiça, tá? Então, esse documento médico legal, para ele ser um documento médico legal, primeira coisa, tem que ser feito pelo médico, tá? Mas então, prof, ele pode ser feito pelo auxiliar médico legal, tá? Aqui em Santa Catarina nós já temos uma alteração na legislação que transformou o Instituto Geral de Perícia e agora eles são polícia científica. E o cargo de auxiliar médico legal vai passar a ser agente médico legal. Então, aquele documento feito pelo agente médico legal não, gente, não é, tá? Não é um documento médico legal. O documento médico legal, para ser um documento médico legal, tem que ser feito pelo médico, tá? O médico, tá? O médico, ou então esse médico ad hoc nomeado para tal, tá? Ou então o médico que fez o concurso público, né? Que tem essa fé pública, que está imbuído desse cargo. Beleza? Então, aquilo que a prof falou, existe então aí
um documento médico legal que pode ser feito de forma oral, tá? E a gente vai estudar, beleza? E então é necessário ter um interesse judicial, ou seja, né? Tem que ter um interesse jurídico, né? Então, quem que representa o nosso poder judiciário? Os juízes, né? Então, esse juiz ele vai solicitar para esse médico legal esse documento. Então, tem que ter um interesse da lei, né? Em solicitar este documento. Belezinha? Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Então, a prof trouxe aqui os 5 documentos médicos que são de interesse da justiça, tá? Tem alguns doutrinadores que podem trazer outros documentos, tá? Mas, para provas de concursos públicos, vocês têm que entender, tá? Que são esses 5 documentos, tá? Que são considerados pela maioria das bancas de concurso público como sendo efetivamente documentos médicos legais, que são realmente documentos de interesse da justiça, tá? Que é o que, gente? A notificação compulsória, tá? O atestado médico legal, o relatório médico legal, o parecer e o depoimento oral. Então, todos os 4 primeiros, gente, eles são o quê? Eles são escritos, tá? E o último, que é o depoimento oral, ele é um documento médico que é de interesse da justiça, então, mas ele é oral, né? Então, é o único, ele é uma exceção, né, a um documento escrito, beleza? Vamos lá, gente, vamos continuar. A gente vai iniciar, então, pela notificação compulsória. Vamos ao primeiro documento médico legal. Pessoal, vamos para um conceito do França, né? Do Genival Veloso França. O Genival Veloso França, ele traz que as notificações compulsórias são comunicações compulsórias. O que é compulsório, gente? É tudo que é obrigatório, tá? É tudo que não depende da vontade da pessoa. Ah, eu vou fazer por um ato de vontade, eu vou fazer por um ato que eu quero fazer. Não. Eu vou fazer porque eu sou obrigado perante lei a fazer. Eu vou fazer porque tem um documento judicial me obrigando a fazer, tá? Então, assim, quando a gente fala em compulsório, nós estamos falando em obrigação, tá? Então, é por isso que é notificação compulsória. São notificações, são comunicações que o médico é obrigado a fazer para as autoridades competentes de um fato profissional. Ou seja, o médico tem obrigação, tá, de comunicar para a autoridade competente aquele fato profissional que chegou ao conhecimento dele, tá? Seja por uma necessidade social ou então por uma necessidade sanitária, tá? Por exemplo, como acidente de trabalho, doenças infecto-contagiosas, uso habitual de substâncias entorpecentes ou então crimes de ação pública que tiverem conhecimento e não exponham o cliente a procedimento criminal, tá? Então, por isso que a gente fala que os casos de notificação compulsória, eles fogem do sigilo médico. Por quê? Porque a regra é guardar o sigilo, né? A regra é o segredo médico, né? Então, isso está dentro da ética médica. O médico tem que guardar sigilo. Só que, assim, uma das exceções do sigilo médico é a notificação compulsória, é essa notificação obrigatória, tá? Por quê? Porque elas estão relacionadas justamente, inclusive, as hipóteses é com crase, tá? Eu não sei, a prof acabou colocando sem a crase ali, tá? Mas é com crase. Justo se relaciona às hipóteses de motivo justo e dever legal, tá? Então, são situações que o médico ele tem esse dever legal, tá? De estar notificando. E aí a gente fala em autoridades competentes, né? Se for uma situação sanitária, por exemplo, vai ter que informar ao Ministério da Saúde, ou vai ter que informar ao órgão da vigilância sanitária do município. Então,
para cada situação vai ter uma autoridade competente para informar, né? Um exemplo, tá? Eu vou para a esfera aqui do que a prof tem conhecimento. Chega uma mulher toda agredida na delegacia, né, com uma facada, com 2 facadas na região do abdômen, né, e 2 perfurações, 2 facadas não, 2 perfurações, que tudo indicam que são facadas, né, mas ela chega, não, eu caí da escada e eu me bati contra 2 quinas que tinham na parede, porque tá em obra, e eu me lesionei, né, mas assim, um médico, a gente, né, os médicos, eles estudam um pouco de medicina legal, então eles veem que aquele ferimento é de faca, aquele ferimento não é de uma quina, de um corte, né, então eles veem que aquilo ali, não, peraí, isso aí é uma lesão corporal, isso aí poderia dizer que é até uma tentativa de homicídio, ou uma lesão corporal, isso aí tem cara de ser uma violência doméstica, e isso aí é uma lesão que, olha, gerou até uma hemorragia interna, não, nós vamos ter que chamar a polícia. Aí o que eles fazem? Notificam a autoridade competente, que nesse caso é o quê? É nós, né? Aí chega uma pessoa, o que acontece? Chega uma pessoa baleada no hospital. Ah, eu cheguei baleada. Não, mas não sei quem que foi. Não, vou saber quem que foi. Sabe quem foi, mas sabe, é rixa, aqueles problemas, muitas vezes problema de tráfico e tal. Às vezes tá devendo, vai saber qual que é o problema. O prof tá com garganta seca aí, rinite alérgica. Nessa época do ano a gente não sabe se é rinite alérgica ou se é gripe, né, gente? Ô, pai. Mas é aquele videozinho no Instagram, né? Como é que é? Covid, rinite, né? O prof não sabe fazer, né? Aqueles áudios corona, covac. O pessoal começa a gravar, começa a falar o nome de carro, o nome de tudo quanto é coisa. Né? A gente não sabe mais nem o que é rinite, o que é covid, o que é gripe. Eita, mas vamos lá, vamos seguir pra aula. Mas enfim, gente, então são exemplos de situações que as vítimas chegam e não querem contar a real situação, tá? Muitas vezes existem crimes por trás ali, tá? Levou um tiro, por exemplo, chegou lá com um projetil, né? Um projetil ou um projétil, né? Os dois termos estariam corretos. Então chegou lá com um projetil no corpo, não quer contar do que foi. Vamos descobrir do que é. Né? Então liga-se para a polícia vai até o local e vai conversar com a pessoa, vai tentar se apurar, né? Por exemplo, uma mulher que chega lá com um aborto, né? Um aborto em andamento. Não sei nada. O médico vai lá e descobre que tem uma pílula abortiva, né? Que no organismo se descobre, na verdade, que foi feito o uso de pílula abortiva, né? Então, assim, o aborto provocado pela própria gestante, né? A gente tem as hipóteses do crime de aborto quando é provocado pela própria gestante, né? Com o consentimento dessa gestante, né? Então, o crime de aborto, ele é um crime criminalizado no Brasil. Então, assim, houve o aborto, o que o médico vai dizer? Não, eu verifiquei aqui que ela tomou o comprimido, foi localizado no conteúdo estomacal, papapá, ou, né, enfim, a substância, no sangue, né, a gente chamou a autoridade policial. Então, assim, são exemplos, tá? Tudo são exemplos. Exemplos que a prof citou aqui. Um exemplo, por exemplo, de violência doméstica, um exemplo de uma tentativa de homicídio, por exemplo, ou uma situação de aborto. Então, a prof citou exemplos de questão de autoridade competente policial, tá? Que poderia se chegar no hospital, de notificações compulsórias, ou seja, uma notificação obrigatória. Mas, por exemplo, há outras, tá? Existe uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta doenças que, se chegar ao hospital, se chegar a um médico, uma pessoa com essa doença, são situações de notificações compulsórias. A sífilis, por exemplo. A sífilis, ela é de notificação compulsória, tá? Então, assim, a pessoa chegou no hospital, por exemplo, a pessoa está no posto de saúde, faz um exame. Opa, constou sífilis no exame. Vai ser comunicado à vigilância epidemiológica do município. Se a pessoa não quiser se tratar, a vigilância sanitária vai ir atrás. Por quê? Porque a sífilis é uma doença infecto-contagiosa que é propagada. Então, não, você vai ter que se tratar, minha filha. Você vai ter que se tratar porque essa é uma doença infecto-contagiosa, né? Que então pode ser passada para outras pessoas. Então, assim, tem um rol de doenças. A prof lembrou de um exemplo aqui e citou.
tá? Então, acho que a gente até vai ver isso mais pra frente. Acho que a prof até trouxe o número da portaria para citar, né? Assim, a prof trouxe sim. A prof trouxe, a gente vai falar das doenças aqui que são de caráter aí compulsório, tá? Para estar citando. Então, assim, pessoal, vamos lá. Inclusive, existe um crime para isso. Tá, mas peraí, então. Então, a notificação compulsória é a obrigatoriedade, é um documento. Então, o médico tem a obrigação de fazer esse documento. Ai, caiu aqui o T da prof aqui e assustou o gato. Então, assim, o médico tem a obrigação de fazer uma notificação, né? Nesses casos até acaba sendo por telefone, né? O hospital acaba ligando, né? Ou então, quando é, por exemplo, um posto de saúde, quando é, por exemplo, esses casos de doenças, é feito um documento, por exemplo, né? Mas ele é obrigado a notificar, ele é obrigado a comunicar. Então, assim, tu viu que nesse caso até foi verbal? Por exemplo, o hospital, ele acaba notificando verbalmente, mas fica até fica nos livros deles, né, que foi notificado. Então, tá, prof, e se esses médicos, né, se esse médico, e aí que tá, gente, olha como a gente tem um crime aqui, cujo o sujeito ativo, como ele é um crime próprio. Por que ele é um crime próprio? Porque o sujeito ativo só pode ser o médico. Não pode ser o enfermeiro, não pode ser o auxiliar administrativo do hospital, lá da recepção, não pode ser o técnico em enfermagem, não, é o médico, gente. Por quê? Lá no artigo 269 do Código Penal diz o quê? Deixar o médico de denunciar à autoridade pública uma doença de notificação compulsória. E aí a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais a aplicação da multa. Então, assim, ó, deixar quem? O médico de denunciar. Aqui ele não deixou aberto para enfermeiro, ou então deixar as pessoas da saúde. Ele não deixou aqui os funcionários da saúde. Ele deixou o cargo médico. Então, a gente está falando de um crime próprio. Belezinha? Então, assim, ó, gente... A lei 6.259, ela é de 1975, tá? Ela foi, então, editada no dia 30/10 de 75, e basicamente ela traz um rol de doenças, tá? Então, vamos citar aqui rapidão. Tem a cólera, coqueluche, né? Difteria, doença meningocócica, né? Outras meningites, né? Então, está relacionada às meningites. Febre amarela, gente, né? A febre amarela, até onde eu sei, acho que ela tinha sido quase erradicada no Brasil, né? Ou erradicada no Brasil. Então, é uma situação que acabou, acho que, voltando. Febre tifoide, hanseníase, leishmaniose, oncocercose, peste, poliomielite, raiva humana, sarampo, tétano, tuberculose, varíola, tá? Aí a gente tem o inciso segundo, em área específica, esquistossomose, filariose e malária. Então, gente, olha como tem um rolzinho aí, bastante doenças que são de notificações compulsórias, né? E olha só, gente, quando comunicar, então? Aí tem as situações de quando que deve ser comunicada. Então, assim, quando, então, os crimes for de ação pública incondicionada, tá? Quando vocês vão estudar a parte geral do Código Penal, ou mesmo lá em processo penal, a gente acaba vendo que a ação penal, ela é dividida em ação penal pública, que se subdivide em ação penal incondicionada, ou então ação condicionada à representação do ofendido. Ou nos rolos lá de ação privada, que a gente tem a propriamente dita, a personalíssima, ou então a ação subsidiária da pública, tá? A privada subsidiária da pública. Então, assim, o que vocês têm que ver aqui, ó? Que a ação penal pública incondicionada quer dizer o quê? Que independe da vontade da vítima de querer punir o autor, tá? Eu levei uma facada, o cara queria me matar.
Mas deixa quieto. Quero saber, é uma tentativa de homicídio, mas eu não quero saber. Não tem você não querer saber. A tentativa de homicídio, né, o homicídio, que se pune o crime. E aí o crime tentado se diminui a pena, né? É assim que funciona. Então o crime de homicídio tentado, ele é de ação incondicionada. Tipo, ou seja, é incondicionada, independe da tua vontade. Então, é incondicionado, ó. Eu cito aqui exemplos. Homicídio, estupro de vulnerável, estupro normal. Deixa eu ver o que mais. Aborto. Então, tem um rol, gente, porque uma grande maioria dos crimes são de ação pública incondicionada. Aí nós temos um rol de ação pública que são de ação pública condicionada à representação. Mas então, quais crimes que devem ser notificados? Esses que são de ação incondicionada. Então, chegou uma mulher lá, toda machucada. Opa, peraí. Violência contra a mulher, uma grande parte dos crimes, né? Principalmente a lesão corporal. Lesão corporal, violência doméstica é incondicionada. Tô desconfiando que é isso, vou chamar polícia. Chegou uma mulher em situação de aborto aqui. Aborto é incondicionada. Vou chamar a polícia, tá? Então, são situações aí de notificação compulsória, né? Agressão à criança deve ser comunicado a quem? Ao Conselho Tutelar, tá? Doenças, então, dessa lista nacional de notificação compulsória. Nesses casos, acaba se notificando, então, a vigilância sanitária, tá? Vigilância epidemiológica. Acidentes de trabalho também tem que se comunicar, tá? Então, ó, prof. citou aqui, ó, violência contra a mulher e maus tratos contra a criança, adolescente e ao idoso. Também se comunica à polícia. A gente está falando de um grupo de vulneráveis. Inclusive a prof aqui puxa, né? Tô puxando pro meu assado, porque existe uma delegacia especializada nesses casos, né? E claro, casos de tortura, né, pessoal? Então, deixa eu ver. Terminamos o crime de notificação compulsória. Olha como a prof fala, né, gente? Bom, vocês viram como tem bastante coisa sobre esse crime? Vamos, então, encerrar a segunda aula e nós retornamos amanhã. Por isso, se você não é inscrito no canal e gostou dessa aula, dá um like aqui, se inscreve nesse canal para não perder as próximas aulas, tá? E, claro, ativa o sininho aí para não perder as outras aulas que a prof vai publicar, tá bom? E eu te espero na aula 3, que nós vamos dar sequência aí nos estudos dos documentos médicos legais. Belezinha, gente? Bons estudos aí para vocês. Um beijo no coração de vocês.